Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando no fim do ano e por isso estamos tentando acelerar com estas lições aqui, porque alguns irmãos já disseram, irmã, a gente está tendo 2 aulas por domingo, as classes são mais curtas, todos estes preparativos para o fim do ano. Assim que nós vamos estar fazendo algumas lições um pouco mais compactas e tentando disponibilizá-las para você o mais pronto possível. Mas hoje nós vamos estar juntos para estudar a lição de número 12, chamada A Promessa de Vida Abundante. Graças a Deus, essa série de lições tem sido uma grande bênção para nossas vidas e vamos fechando com chave de ouro. E se você gostaria de ter uma atividade, e essa daqui é uma tarefa de casa para você entregar para o seu aluno, não deixe de assistir o vídeo da atividade. Cada uma das nossas aulas tem um vídeo de atividade relacionado com ela. A maioria delas é para atuação na própria sala de aula. No entanto, a desta semana é uma tarefa de casa que eu penso que vai ser bem especial, então não deixe de acessar. Antes de nós começarmos com o nosso roteiro, eu quero lembrar para você que nós estamos juntos num grande desafio de lermos a Bíblia toda em 2025. Esta leitura vai ser mais ou menos 20 minutos por dia, porque a leitura não é de 7 dias por semana, senão que 5 dias por semana, assim que se por acaso alguém atrasar um pouquinho, tem o fim de semana para colocar em dia, não é isso? Nós também vamos estar postando o vídeo da leitura de cada dia aqui neste canal, porque se alguém por acaso tiver talvez enfermo, cansado ou um pouco atrasado e queira acompanhar a leitura através de nos ouvir, não é? Ou conosco através do vídeo, vai ficar à vontade. E também com isso, eu vou estar provando para você que eu estou junto com você nessa jornada em 2025 para lermos toda a Bíblia Sagrada. Amém? Para você que está interessado em participar do grupo do WhatsApp, essa é a melhor maneira de participar conosco, porque ali você vai receber na noite anterior o vídeo do dia seguinte, a cada semana vai receber a leitura da semana, ainda que você pode baixar todo o material para a leitura, ou seja, a sequência e tudo, e esta é uma leitura basicamente cronológica. Ela não é 100% cronológica, o Antigo Testamento está cronológico, o Novo Testamento cronológico e os Salmos separadamente também está na melhor maneira possível cronológica. Já está, em verdade, à disposição para você no meu site profmanuelabarros.com/Bíblia em número 1 ano. Bíblia em 1 ano. O link vai estar disponível para você aqui na descrição do vídeo, bem como tudo as outras demais coisas que nós vamos falando durante a nossa aula. Vamos ao nosso roteiro de hoje. Lição de número 12, a promessa de vida abundante. Temos diante de nós 3 tópicos. Vida abundante dividimos em 3 coisas. As personagens, em primeiro lugar, da vida abundante. E a resposta disso nós tiramos do próprio texto bíblico da leitura em classe. Em segundo lugar, o preço de uma vida abundante, o que tiramos do segundo tópico da lição. E em terceiro lugar, a promessa e as bênçãos de uma vida abundante, cujo tópico nós tiramos desta parte aqui especial para o professor. Então você que se pergunta de onde a irmã Manuela arruma esse roteiro, porque é um pouco diferenciado. Tudo você vai ver aí que eu tirei da lição e eu até nesta lição especialmente dei para você a dica de onde eu encontrei este material. Então vamos ao nosso estudo, as personagens da vida abundante é o primeiro tópico. Então estamos buscando uma promessa, estamos falando das promessas de Deus. Vida abundante fala de bênção, né? De completude, felicidade, tantas outras coisas que nós vamos estar estudando e podemos pensar. Eu gosto sempre, quando eu leio um título, de pensar naquilo que significa para mim. Vida abundante é alguma coisa que, quando eu penso nessas palavras, é algo que eu quero para a minha vida. Então, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre as personagens e nós vamos ver que na leitura bíblica em classe, Jesus traz-nos uma parábola e nesta parábola nós encontramos 3 personagens que nós vamos citá-las neste tópico aqui. Primeiro, o pai é aquele que sempre ama. Segundo, o bom pastor é aquele que cuida e dirige. Terceiro lugar, o mercenário que não se importa e permite o engano. Primeiro subtópico, portanto, o pai é a primeira personagem bíblica desta vida abundante. Quem amou o mundo de tal maneira, por que não citarmos juntos? João 3,16 foi a pessoa do Pai. Diz o texto bíblico, porque Deus, e nós sabemos que é o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí a figura do Pai, sendo aquele que providencia por amor o caminho da salvação, e neste nosso
tema ou estudo de uma vida abundante, nós não podíamos começar em outro lugar a não ser neste dador, neste que amou o mundo de tal maneira, e no texto que Jesus nos explica, ele menciona a pessoa do Pai, graças a Deus por isso, e em 1 João 4,16, o texto ainda diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então essa característica, não é? Este atributo do nosso Deus, moral do nosso Deus de amor, é algo extraordinário, é intrínseco a ele. E o amor de Deus, ele é um amor diferenciado. Inclusive, na língua original, a palavra amor é diferente do amor que nós temos uns para com os outros, né? O amor de Deus é um amor diferente. No entanto, em primeiro lugar, para uma vida abundante, nós precisamos e temos, graças a Deus, acesso ao amor do Pai. Em segundo lugar, o bom pastor. Nosso amado Jesus é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que dirige as ovelhas, é aquele que está juntinho, né? Segundo este contexto da parábola que ele colocou, que cuida, que inclusive se sacrifica para guardar as ovelhas. João capítulo 10, o texto da nossa leitura, né? Versículo 11 e o versículo 14 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então nós encontramos a segunda figura desta vida abundante, que nós como crentes reconhecemos. Aqui é uma parábola que Jesus estava explicando para aquelas pessoas que estavam conhecendo sobre ele ali, não é? Quem era aquele homem que estava pregando ali? Ele ainda não tinha morrido, se sacrificado, nem nada. Ele estava anunciando, não é, o reino de Deus, pregando, aleluia. No entanto, ele falou ali que ele seria esta figura de um bom pastor. Agora eu e você já conhecemos este pastor, aleluia, que intercede por nós diante de Deus. Este pastor que prometeu e enviou o Espírito Santo para cuidar, para dirigir as nossas vidas, e ele tem sido o pastor das nossas almas. Terceiro personagem, né, desta vida abundante é alguém que é contrário a ela. É o mercenário, que não se importa com as ovelhas, segundo o texto bíblico, e permite, a nosso entendimento é que ele, ao não se importar, ele permite o ladrão entrar, não é? Ele permite o engano tomar conta das ovelhas. No entanto, nós temos um bom pastor, mas devemos com certeza aprender desta personagem, ficarmos de olho nela sobremaneira, aqueles que estão em posição de liderança, seja na sua casa, seja na sua sala de aula, seja no seu departamento e na igreja do Senhor Jesus também. Vamos ler os textos. João capítulo 10, versículo 12 e 13, o texto diz: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e as deixa, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então nós observamos, fazemos um paralelo desta figura aí que Jesus tinha um porquê de estar falando para aquelas pessoas naquele momento, mas trazendo um paralelo da figura de um mercenário, segundo as palavras que Jesus usou, é alguém que, porque não é dele, ele não se importa, ele não cuida, ele não vai sofrer nenhuma dor, nem nenhum perigo. Se vem um ladrão, ele simplesmente foge e deixa. E nós entendemos que podem haver, né, pessoas na liderança que não tomam responsabilidade das ovelhas do Senhor. Antes fazem o quê? São mercenários nesse sentido, né? E permitem que o engano entre e arrebate a alma das suas ovelhas, contanto que elas, não sei, fiquem lá na igreja, gostem, dizimem, etc. Não se importa que o engano entre. No entanto, o bom pastor, ele dirige, ele cuida, ele usa a vara, ele usa o cajado, aleluia, e cuida das nossas almas, e isso aqui é importante para nós. Segundo aos Coríntios ainda, capítulo 11, versículo 13 a 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o que nós vemos aí é a aplicação realística, ou seja, Paulo, quando fala, ele está vendo, porque ele conhece algum destes obreiros, né? Que
são a semelhança de Satanás poder se transformar em um anjo de luz, não é? O espírito das trevas usa, não é, pessoas com aparência de piedade, obreiros, né, que se aparentam em ministros da justiça, mas as obras, não é, deles então vão ser como aquela do mercenário. Que Deus nos guarde para despertarmos, para entendermos, para abrirmos nossos olhos e não cairmos. E sobre aquele que nós temos liderança, no caso, como já falei, da nosso lar, da nossa sala de aula, em algum departamento, aquilo que Deus tenha colocado nas nossas mãos, que nós possamos ser fiéis ao pastor das ovelhas e ali tomar conta, aleluia, não permitir o engano, não permitir nada arrebatar estas almas tão preciosas. Então falamos sobre as personagens à luz deste texto bíblico da leitura bíblica em classe, de uma vida abundante. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o preço de uma vida abundante. O autor da lição, comentarista, mencionou que o preço deve ser pago nas 3 áreas que nós temos: corpo, alma e espírito. Porque nós sabemos que tudo neste mundo custa um preço, né? Se nós queremos saúde, nós pagamos o preço de cuidar do nosso corpo, de cuidar o que nós colocamos no nosso corpo, de cuidar como tratamos do nosso corpo, porque mesmo as coisas boas que nós queiramos usufruir, corpo, alma e espírito, existe um preço a ser pago, e é neste sentido que nós vamos observar, chegar à conclusão mais uma vez, que é muito lógico, que para termos uma vida abundante como crentes, nós temos que viver abundantemente e pagar um preço nas 3 dimensões, 3 áreas da nossa vida. Em primeiro lugar, então, cultivar é onde o corpo atua. Em segundo lugar, disposição é onde a alma atua. Em terceiro lugar, oração é onde o espírito atua. Vamos lá. Quando nós queremos uma vida abundante, nós precisamos cultivar esta vida abundante. Ou seja, nós precisamos trabalhar para que ela exista. Nós precisamos gastar tempo. E quando eu digo gastar tempo, eu tenho que acordar ou gerenciar as minhas horas. E tudo está ligado com o meu dia a dia, portanto, com o meu corpo. Vamos ler os textos bíblicos aí para nós trazermos à luz das Escrituras. Atos capítulo 2, versículo 46, o texto diz: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. O que nós vemos? Um texto lindo da igreja primitiva. No entanto, eram pessoas que cultivavam no seu dia a dia coisas que trariam para a sua vida espiritual uma vida abundante. Mas o cultivar é no corpo. Em que sentido, irmão? Ele saía para ir para a igreja e era todo dia e estavam juntos, né? E comiam juntos, um convidava para casa do outro, ou talvez tinha alguma coisa que cada um trazia o prato ali depois do culto e partiam o pão, não é? E eles estavam juntos com sentimentos, com virtudes no seu coração muito próprias, aleluia, da igreja do Senhor Jesus, com alegria e singeleza, ou seja, simplicidade de coração, né? Ninguém para mostrar as vestes, nem mostrar a comida, nem mostrar as posses. Pelo contrário, todas essas coisas não se nomeavam neste tempo na igreja, graças a Deus por isso. No entanto, nós vemos que estas coisas que eles faziam são coisas que nós cultivamos para uma vida espiritual abundante. Amém? E a primeira delas que eu aprendo com a palavra de Deus é estar na casa de Deus e com o povo de Deus, mesmo que hoje, talvez para mim e para você, seja contraintuitivo. Nós encontramos uma realidade da igreja diferente, talvez, aonde nós congregamos. Mas como a palavra de Deus, ela é a verdade e ela é guia para as nossas vidas, somos nós que, como igreja, porque a igreja sou eu e você também, sim ou não? Somos nós que, como igreja, nós vamos vivenciar, fazer da Bíblia uma realidade nos nossos dias, porque se nós não vivermos a Bíblia, não adianta nada, não vale nada, este texto vai se perder. E hoje mesmo, até Jesus perguntou: quando eu voltar, será que eu acharei, não é, fé na terra? Quem são as pessoas de fé? São as pessoas que conhecem a palavra e vivem a palavra. Amém? Então é isso que nós vamos trazer à nossa sala de aula, nessa aula tão preciosa. Ou seja, cultivar é algo que o que faz é o nosso corpo, não é isso?
mas que cabe a nós fazermos. Quem quer uma vida abundante, nós dissemos no começo da introdução deste tópico. Para você querer uma coisa boa, você tem que pagar um preço por ela. E no corpo, você paga, ainda que o que você queira colher seja uma realidade espiritual, você quer uma vida abundante com Deus, porque eu não estou nessa aula aqui falando de prosperidade, nem de ganho, nem de crescimento intelectual, nada disso. Estamos falando de vida abundante espiritual. E claro, quem tem vida abundante espiritual, todo o seu ser, corpo, alma e espírito não só é investido, mas também lucra com essa bênção. Será que nós podemos dizer amém para isto? Glória a Jesus. Então, em primeiro lugar é isso, mas vamos ler mais um texto aí. Atos capítulo 18, versículo 25, o texto diz o seguinte: Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Este era um obreiro, né? Era Apolo, que tinha semeado, que tinha cultivado e cultivava na sua vida humana, não é? Determinadas coisas que frutificavam numa vida abundante. Né? Não só ele tinha recebido a instrução, mas ele era alguém que mantinha-se fervoroso de espírito. Porque ser fervoroso de espírito é algo que nós temos que manter. A manutenção de sentir a presença de Deus, de orar com fervor, de viver uma vida espiritual plena, saudável, cabe a nós, e isso é cultivável, e é desta vida que nós estamos falando. Aleluia! Porque este cultivar, como cultivar a terra, é um trabalho duro. No entanto, nós, assim como cultivamos a terra, queremos comer dos frutos que são saborosos, que nutrem a nossa vida. Nós, como igreja, precisamos alimentar e viver dos frutos espirituais de uma vida abundante e plena no Senhor. A verdade é que muitos de nós estamos raquíticos na fé, estamos já desconhecendo os bons nutrientes da palavra de Deus vividos em nossa vida. Aleluia. Como na área humana nós lemos, a terra, não é? As terras estão perdendo seus nutrientes, a industrialização tirou da comida, não é? Muitos destes nutrientes, então nós estamos vivendo como sociedade o fruto desta realidade. Para mudar, tudo começa de como cultivar, e nós como igreja precisamos nos lembrar de volta, aleluia, porque nós não vamos colher batismo no Espírito Santo, dons, discernimento, glória de Deus, força espiritual. Não vamos colher nada disso se nós não fizermos a primeira parte. O que é? É cultivar. Aleluia. E como é que se faz isso? O Apolo foi instruído, ele recebeu, mas ele não negou a instrução, né? Ele manteve-se uma vida fervorosa no Espírito. Até meu pastor, ele sempre falava, é simples, irmão, é só não tirar do fogo. Ele diz, enquanto está no fogo, né, a água está fervendo, está borbulhando, mas na hora que você afasta aquele pote do fogo, o que acontece? A água começa já a parar e a esfriar. Então, o que você deve fazer? Você deve trazer de volta para onde o fogo está. Então, o Apolo fazia isto sempre, mantinha-se fervoroso no Espírito. O que mais? Ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Então, alguém que se esforçava para estudar e ensinar a palavra de Deus com diligência, com amor, e isso era um cultivar que com certeza ele colhia numa vida abundante. Segunda coisa que nós devemos ter para uma vida abundante. Primeiro preço no corpo é cultivar. Segundo preço, na alma é uma disposição. Ninguém cultiva se não tiver disposição. Tem aquele texto lá de Provérbios, né, que fala do preguiçoso. Ele diz que o preguiçoso diz, não vou não, que tem um leão lá fora que vai me comer, que quer me comer. Por quê? Ele não tem disposição de inventa que tem problema, né? Inventa, imagina toda sorte de problema. Por quê? Porque ele não está disposto a sair de onde ele está do seu comodismo e ir atrás do alimento do trabalho. Então nós, para termos uma vida abundante, nós precisamos, escute por favor, querer ter. Agora, há um sistema deste mundo, há uma realidade espiritual contrária de Deus,
que torna-se um peso nas nossas vidas e que faz de tudo para nos acomodar. Este modismo do entretenimento da igreja é um grande neste sentido. Nós vamos e nos sentimos felizes, entretidos e etc. A vida está muito boa. Quem é que tem disposição ou pensa ou para pensar no que? Em buscar a presença de Deus para ter uma vida abundante. Nós estamos anestesiados, é gostoso, tá? Né? Desta maneira, e assim o tempo vai passando e nós perdemos totalmente a disposição de fazer o que o texto diz, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mas os textos que eu botei para você aqui são outros, Romanos capítulo 1, vamos ler ambos aí, versículo 14 e 15 diz, eu sou devedor. Paulo dizendo, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, eu estou pronto, tá aí, que é isso? Disposição. Para também vos anunciar o evangelho, a vós que estás em Roma. Então o que ele diz? Eu me sinto, quando eu estou na presença do Senhor, por causa da graça, da glória, da salvação, do chamado, de tudo que Deus me deu, eu me sinto devedor. E é por isso que eu estou disposto, aleluia. Eu estou disposto a ir para Roma e anunciar para vocês também o evangelho. Então a disposição para uma vida abundante, missionária, no chamado, na vocação, na obra de Deus, começa com a nossa o quê? Com a nossa disposição. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz Paulo ainda. Agora uma outra igreja. Ele diz, eu de muito boa vontade, olha aí a disposição, de me gastar e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, ele sentia, e Paulo não era uma mocinha no começo da sua adolescência, que sente demais, que acha que todo mundo não quer ou não ama, ou não é? Tem aqueles altos e baixos da adolescência. Não. Paulo era um homem, um obreiro, já com muitas marcas da vida, e alguém que tinha, né, uma posição, um treinamento na sua vida antiga dentro do judaísmo, e agora já na presença do Senhor, uma maturidade ímpar. Mas este homem, com este peso que late no evangelho, ele diz, por mais que eu tenha dado amor, né, à igreja, no caso de Corinto, eu me sinta cada vez menos amado. Ou seja, o que eu quero dizer com as minhas palavras é que era uma realidade. No entanto, este sofrimento, estas perseguições, a falta de sentimento dos irmãos, o não apreciar do seu ministério e aquilo que ele fazia pela igreja ali em Corinto, não tirava dele a disposição de viver uma vida abundante na presença do Senhor. E para Paulo, vida abundante não só era ser cheio do Espírito Santo, viver a presença e a direção do Espírito Santo, mas cumprir o ministério que o Senhor lhe deu. Amém? Então, vemos aí as duas coisas. Em primeiro lugar, cultivar no corpo, a gente tem que ir para a igreja, tem que orar, tem que estar, tem que, em segundo lugar, disposição da alma, tem que querer, aleluia, querer se gastar, querer cumprir o desejo de Deus. Em terceiro lugar, é o trabalho do Espírito, é a oração. E como nós dissemos aqui, é um preço. Nenhum de nós pode dizer que oração é fácil, que oração é sempre bom. Eu creio, posso estar enganado. Se você sentir diferente, você pode até compartilhar conosco. Mas para mim, em todos estes anos de crente, é uma batalha. E quando eu digo uma batalha, é até comigo mesmo, é difícil eu entrar em oração, e até neste sentido é bom ir para a igreja, porque a gente estando lá não tem como fugir, né? E Deus queira que as igrejas ainda mantenham tempo de oração, né? E eu sei que não são todas, mas algumas ainda assim, que entre aspas nos forcem a orar, né? Para que nós, como igreja, oremos. Por quê? Porque é difícil. Mas nós também individualmente somos chamados pela palavra de Deus, né, a termos esta vida de comunhão com o Senhor, que é obtida através da leitura devocional da palavra de Deus e da oração para com Deus. E como eu disse, é uma luta.
E ela é uma luta porque ela envolve as três coisas, apesar que eu estou dizendo aí que ela é uma luta, um trabalho, um cultivar espiritual. Ela envolve os três, porque quem está de joelho é o corpo. Quem tem que ter a disposição, ou aceitar pelo menos, em disposição de orar é a alma, é o centro de decisão do homem. Mas é o espírito, é a realidade espiritual que muitas vezes nos pesa mais. Então nós precisamos, em nome de Jesus. Não há outra saída. Eu sei que nós, como igreja, de maneira geral, estamos querendo viver plenitude do evangelho sem oração. Infelizmente, não existe. E é infelizmente para mim, tanto quanto para você. Por quê? Porque é uma peleja, porque nos custa, porque é um preço. Agora, aquele e aquela que paga o preço. Aquele e aquela que cultiva, segundo a promessa das Escrituras, aleluia, e segundo aquilo que nós temos vivido, vai colher. Agora não é colher como mágica, como os filmes, não, irmãos, é como Deus quer, é na hora que Ele quer, é na vontade dEle. Agora tem uma coisa, esta dimensão que Ele nos chama, que parece tão subserviente, mas eu não tenho nem querer, irmã, tem, e ele leva em consideração, mas se você entrou na fila, aleluia, e acertou de ser servo, então a prioridade, aleluia, da sua vida é a dele. Ele sabe o que é melhor, ele sabe a necessidade tua, da tua família, da igreja do Senhor Jesus, e eu não sei você, mas a Bíblia nos chama, todos nós, a entrarmos numa causa, numa milícia que não é para as coisas deste mundo. E se nós entramos aí, quem milita, quem já foi ou é ou conhece, alguém que entra, no serviço militar e que milita por um país, ele deixa de ter a sua identidade e ele assume a identidade daquele país. Então nós somos chamados para entrar e pelejar e cultivar para uma vida abundante espiritual em oração. Marcos capítulo 6 e versículo 46, o texto diz, tendo-os despedido. Quem é? Jesus. Foi fazer o quê? Foi ao monte para orar. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus era alguém que, apesar de ser o Filho de Deus, ele permanecia aqui nesta milícia de oração. Paulo fez a mesma coisa. Os demais escritos da Bíblia não negam esta realidade, pelo contrário. Os nossos pais na fé, quando nós lemos a história ali de Azusa Street, onde houve o derramar do Espírito Santo, outra vez em tempos agora mais recentes, quando nós escutamos os nossos gerações para trás, falando sobre os seus testemunhos, eles começam em um tempo, em uma vida de oração. Agora, o que acontece conosco? Nós não queremos pagar o preço. Nossa geração deseja vida abundante. A gente lê um texto, uma palavra como essa, um título, promessa de vida abundante, diz, é para mim. Eu mesmo aqui, Jesus, desejo, tô na fila da promessa. Só que a promessa existe, mas ela é alcançada, como todas na vida, irmão. Sai do mundo espiritual e vem para o mundo natural. Falei da plantação. Para você colher o fruto, tem que fazer o que primeiro? E não é só plantar, não. Tem alguns cuidados que a terra precisa também, Da mesma coisa em qualquer área da sua vida que você trabalhe, que você se dedique, tá aí. Tem trabalho e dedicação para poder fazer o quê? Para poder colher. Amém? Que Deus nos guarde em nome de Jesus, de pagarmos o preço. Por quê? Porque a vida abundante é o melhor. Agora, o que acontece conosco? Vou encerrar aí este tópico. O que acontece conosco? É que nós queremos, mas como dá trabalho, assim como na vida natural, muitos querem saúde, mas como dá trabalho cuidar, eu deixo para lá. Na vida de trabalho, da vida, sei lá, da sua carreira, também tá dando trabalho demais. A gente se acomoda por aqui. Muitos de nós, na vida espiritual, queremos a vida abundante, mas como dá trabalho, nós ficamos aqui embaixo e a vida passa e nós não vivemos uma vida abundante no Senhor. Só tem um problema.
Que enquanto nestas áreas você vai sofrer fome, um pouco, talvez, né? No caso da plantação, não vai ter tanta abundância, no caso do trabalho também vai ter algum problema, né? Ou seja, vai ter o mínimo possível e etc. A realidade espiritual é que traz uma fraqueza espiritual e uma debilidade. E acarreta por consequência disso, né? Toda a debilidade nos deixa, como a palavra diz, débeis, né? Então o inimigo que nós temos, que estes dois não se fala de inimigos, mas o crente tem, e que quer ceifar a nossa vida, que ruge como um leão, né, buscando a quem possa tragar, né? Busca a oportunidade de ceifar as nossas vidas. E pela graça de Deus ainda, pela misericórdia do Senhor, alguns ainda não foram ceifados, mas que Deus nos ajude para começarmos este ano de 2025 em nome de Jesus. Nesta véspera aí que nós estamos de Natal, de celebrar a Jesus, que nós nos lembremos que Jesus veio para salvar, mas para nos prometer nele uma vida abundante. É por isso que ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E vocês querem que eu vá sim, porque se eu não for, não posso enviar o Consolador que ficará convosco. E ele sabia que a obra do Senhor, aleluia, que a plenitude de uma vida espiritual só poderia ser recebida através do Espírito, mas esta comunhão é ganha por um preço. E a pergunta é: será que nós podemos voltar a caminhar neste preço para colhermos a vida abundante? Amém. A promessa e a bênção da vida abundante é o terceiro tópico nosso. O que é uma vida abundante nesse sentido? Quais são as bênçãos? Primeiro, uma vida de alegria em Deus. Segundo, uma vida de gratidão para com Deus. Terceiro, uma vida de comunhão com Deus. Em primeiro lugar, uma vida de alegria. Vamos lembrar do texto de Neemias, capítulo 8, versículo 10. O texto diz: disse-lhes mais: ide comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não é momento de vitória do povo de Deus, debaixo de uma liderança temente ao Senhor, depois de trabalho, depois de provações, depois de dependência do Senhor, houve a vitória e a palavra de celebrar, de viver a alegria do Senhor nas nossas vidas, pois ela é a nossa força. Irmãos, nós somos chamados para esta vida. Aleluia. Vida de quê? Vida de batalha, vida de dependência, mas também vida de alegria no Senhor. Porque nós que vivemos neste contexto, vivemos esta realidade aí. Qual é? Que a alegria do Senhor é que é a nossa força pela manhã, porque os inimigos podem estar sitiando a cidade, como estavam na época, porque nós sempre teremos inimigos, não é, tentando ou nos odiando contra nós, mas a alegria do Senhor, ela é que torna-se a nossa força. E hoje nós podemos comer e beber das doçuras, das gorduras, ou seja, da delícia do alimento espiritual que Deus tem para nós. Tem mais. E ele diz: e nós podemos enviar para quem não tem. E este é o chamado da igreja. Esta é a missão da igreja. É ir por todo mundo e entregar este evangelho, aleluia, a toda criatura. Mas só podemos enviar, só podemos dar aquilo que nós temos. Amém? Que Deus nos guarde de viver uma vida de querer, o desejar, cultivar, inclusive espiritualmente em oração, para que nós possamos devagarzinho, porque também não é no dia para o outro não, irmãos, esse é o preço aí, né? Vamos brotar de volta até nós vermos e podermos celebrar estes frutos na nossa vida, nós comermos, nós nos deliciarmos e aí sim, pela graça de Deus, também começarmos a distribuir e a nossa força virá, aleluia, da alegria do Senhor em nossas vidas, vida de gratidão. Mas antes disso, Provérbios capítulo 17, versículo 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Então até no nosso corpo, né? É mais abençoado, mais sadio quando o nosso coração está alegre. Agora, a realidade de fora nem sempre muda. Aleluia. Nós não dependemos, e isso é extraordinário, não é ordinário, é extraordinário. Só crente pode viver isso.
é que independente das situações, e não falta texto bíblico para nos servir de exemplo, mas vamos deixar só o resumo aqui. Independente das situações, nós podemos ter a alegria do Senhor em nós. Amém? E vivê-la plenamente. E este coração alegre é remédio para o nosso corpo. Segundo lugar, uma vida de gratidão para com Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. O texto diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Deus quer que a gente seja grato pelas coisas. Colossenses 3,17 ainda o texto diz: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Então, todas as nossas ações, tudo que nós vivemos, devemos viver uma vida grata, aleluia, a Deus por tudo que nós vivemos na nossa vida. E por último, uma vida de comunhão com Deus. Então, bênção de vida abundante é isso, é alegria todo o tempo, é uma capacidade de sermos agradecidos por tudo e, mais ainda, a coroa de uma vida abundante, qual é? É uma vida de comunhão com Deus. Irmãos, é um privilégio muito grande. Nós sempre queremos ter comunhão com alguém famoso, queremos ter comunhão, conhecer bom relacionamento com alguém que é muito inteligente, com alguém que tem bons contatos, e tudo isso e muito mais é Deus. Agora, este Deus que nos amou primeiro, que nos salvou, e é que é tudo muito mais do que nós podemos pensar e querer, ele abriu as portas para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. Todos estes que nós mencionamos, talvez eu ou você possa ter contato com um ou com outro, mas Deus abriu a porta. E o que falta para uma vida abundante de relacionamento, de intimidade com Deus? Nós virmos a sua presença. Aleluia. Porque ele já abriu a porta, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Aleluia. Para quê? Para que nós pudéssemos dizer, como diz o texto em Hebreus, ter ousadia de entrar no santuário e estar na presença dele. Mas se nós ficarmos fora do santuário, nada vai acontecer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz o texto: orai sem cessar. Comunhão é conversar, é estar na presença dele. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 a 18 diz: Paulo a Timóteo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor, aleluia, com quem eu tenho comunhão, meu amigo, aleluia, ele me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E eu fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará, este meu amigo, aleluia, este meu Senhor, aleluia, de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Que confiança no Senhor. Não é uma amizade vulgar, é Deus. Mas este Deus, quando todos os homens, mesmo os obreiros que deviam estar labutando com ele, sofrendo com ele, quando ninguém esteve com ele naquele julgamento, ele disse: o Senhor não me abandonou, ele esteve comigo e ele me fortaleceu. E tem mais, porque ele tem propósito, aleluia. Ele vai me livrar de toda mal. Que confiança, uma obra. Ele vai me guardar também, vai guardar a minha vida para eu chegar até o fim. Eu hei de chegar. Glória seja dada ao nome de Jesus. E por fim, a ele seja a glória. Quando nós temos comunhão com Deus, aleluia, nós vivemos uma vida que dá glória a Deus, aleluia. Nós gozamos, nós vivemos a bênção de Deus que nós tanto dizemos que queremos, estas promessas, queremos a vida abundante. E nós queremos esta comunhão
mas precisamos pagar o preço. Agora, quem paga, vive o que Paulo viveu. Alegria, gratidão em todo tempo, alegria em todo tempo e uma vida de comunhão. E a comunhão é isso, tem as duas partes. O primeiro versículo que eu li, quando ele falou ao Tessalonicenses, ele chamou a atenção de nós, como ele fazia, estar sempre em oração. Mas a parte do outro lado é Jesus, que na hora que ele não tinha ninguém, ele apareceu para ser esta pessoa, aleluia, que esteve ao lado de Paulo. Isto trata-se de comunhão. Que Deus abençoe você ricamente, querido professor, que Deus te use nessa série de lições, esse encerramento, né? Os irmãos que sabem, nós estamos comentando essas duas revistas também, tem sido uma bênção. Se por acaso você puder compartilhar com algum professor desta faixa etária, não esqueça de participar da nossa atividade e nos seguir no Instagram, que nós vamos começar a colocar algum material para professores ali de uma forma mais dinâmica, não é? Até o momento nós temos a conta aberta, mas não temos sido ativos nela. No entanto, a partir deste ano, agora nós vamos estar trazendo mais algumas atividades para o nosso canal e, enfim, vamos estar usando também esta ferramenta. E o nosso canal do Instagram é Simple, como se fosse simples, né? Só que termina com um Y, Simple, e a palavra pentecostal. Então é Simple Pentecostal, tá aqui na telinha para você. Que Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus. Amém.